Abordaremos hoje os aspectos relacionados ao Programa Especial de Regularização Tributária PERT para as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, e incluindo o MEI. Instituído pela Lei Complementar número 162, de 6 de abril de 2018 e publicada no Diário Oficial da União do dia 9 de abril de 2018. O Programa de Refinanciamento, que beneficia as empresas optantes pelo Simples Nacional, foi aprovado pelo Senado no fim de 2017, contudo foi vetado pelo presidente. No entanto, o Congresso Nacional ele derrubou o veto presidencial após intensa mobilização das entidades e dos parlamentares. Nós estamos aqui hoje com a consultora do Imposto de Renda e Contabilidade da consultoria Lefisc, Maria Ilene. Boa tarde, Maria Ilene. Boa tarde a todos. Muito bem, Maria Ilene. Vamos falar sobre o PERT. Nós podemos dizer que o PERT, Simples Nacional, que beneficia atuais parcelamentos disponíveis, bem como a importância dele no âmbito do Simples Nacional? Sim. Esse novo programa de regularização tributária, ele é muito importante no âmbito do Simples Nacional, porque ele vai possibilitar que empresas regularizem seus débitos com um prazo maior, com um número maior de parcelas e principalmente com uma redução significativa dos juros e das multas, coisas que a gente via há pouco tempo apenas para empresas na categoria geral. Isso é novo para o Simples Nacional. E comparando o parcelamento PERT com o que nós temos hoje só é possível parcelar no Simples Nacional em até 60 vezes. E o MEI também parcela em 60 vezes. Então, com a nova modalidade, nós temos possibilidade de até 180 vezes. Claro que o valor da parcela, o valor mínimo, ainda continua R$ 300 para o Simples Nacional e R$ 50 para o MEI. Então, nós temos essa nova modalidade, o PERT, comparando com as demais, ela é muito importante. Por quê? Porque vai facilitar essa renegociação da dívida e empresas que foram excluídas do Simples Nacional poderão regularizar a sua situação e em 2019 voltar a optar se assim o desejarem. Certo. E que débitos podem ser incluídos no PERT? Bom, o PERT ele é exclusivamente para débitos apurados no Simples Nacional. Nós não podemos confundir com os demais parcelamentos que nós temos no âmbito geral, porque nós já tivemos vários sistemas semelhantes para empresas do lucro presumido e lucro real. Este PERT, que nós estamos falando da Lei Complementar 162 de 2018, ele é exclusivamente para débitos apurados dentro do Simples Nacional. Então, eu posso ser optante pelo Simples Nacional ou já não estar mais como optante pelo Simples Nacional, mas os débitos parcelados são os apurados na forma do Simples Nacional. Inclusive, as empresas podem fazer retificações, caso tenham feito declarações a menores, enfim, com algum problema, poderão retificar os seus programas geradores, o seu PGDAS-D, para que esses débitos sejam incluídos agora no PERT. E também nós temos, dentro do PERT, a gente tem que observar o seguinte, nós teremos débitos no âmbito da Receita Federal, no âmbito da Procuradoria, então débitos inscritos em dívida ativa também poderão ser parcelados pelo PERT, porém a gente precisa verificar os estados e municípios com convênios que esses valores serão parcelados diretamente com esses entes federados, né? Então eu posso ter nessas três esferas este parcelamento. Então, quem foi excluído do Simples Nacional pode aderir também ao PERT? Sim, ele poderá fazer adesão ao PERT com um código de acesso que ele já havia criado, teria que criar um novo código, né, caso não tenha mais esse código de acesso. Normalmente o código de acesso ele é específico de parcelamentos. Ou então com a certificação digital, que hoje todas as empresas têm em função de outras necessidades, de outras obrigações acessórias. Com essa certificação digital ele vai poder aderir ao PERT. E já é possível hoje aderir ao PERT? Qual é o prazo? Embora nós já tenhamos a regulamentação através das resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional e também portarias da própria Procuradoria,
A disponibilização da adesão ao PERT, ela vai se dar apenas a partir do dia 4 de junho. Isso é o que foi informado nessa previsão 4 de junho de 2018, sendo que o prazo máximo da adesão será dia 9 de julho de 2018. Então, é um prazo relativamente curto, né? Cerca de em torno de um mês. Então, por isso que é importante a gente já verificar essa situação do nosso cliente, da nossa empresa e estarmos preparados, então, para fazer adesão ao PERT a partir desta liberação. E quem possui outra modalidade de parcelamento, ela poderá aderir ao PERT? Sim, ela poderá aderir ao PERT, porém a adesão ao PERT significa a rescisão dos parcelamentos anteriores, uma rescisão compulsória. Eu não posso ter, por exemplo, parcelamentos, o parcelamento especial que nós tínhamos anteriormente até o mês de maio de 2016 e o parcelamento convencional mais o PERT. Então, se for referente a período até novembro de 2017, que é são os débitos que entrarão no PERT, eu teria apenas o PERT. Agora, a partir daí, a partir de dezembro de 2017 até o presente momento, continua a modalidade convencional que nós temos, que é o parcelamento em até 60 vezes, com um número de parcelas de R$300, sem qualquer redução. E também observando que o parcelamento convencional ele pode ser solicitado apenas uma vez ao ano. Então, por exemplo, se em 2018, né, muitas empresas lá em janeiro de 2018, para não serem excluídas do Simples Nacional, elas fizeram a opção por esse parcelamento convencional, elas só poderão fazer esse outro parcelamento convencional em 2019. Mas se elas fizeram parcelamento de débitos até novembro de 2017, elas vão desistir desse parcelamento e fazer a adesão ao PERT. Inclusive, foi uma orientação na época, porque nós estávamos nessa expectativa dessa aprovação desse PERT ainda no final do ano passado, e isso possibilitaria que muitas empresas não fossem excluídas, ou se tivessem sido excluídas, reoptassem pelo Simples Nacional em janeiro. Então, muitas fizeram a opção pelo parcelamento convencional e agora poderão desistir. Mas lembrando que o PERT é débitos até novembro de 2017 e eu não posso ter débitos no Simples Nacional para permanecer. Então, resta a opção do parcelamento convencional em relação ao outro período. Certo. E como ficarão ou serão aplicados as reduções de juros e de multas? E mais, como fazer o cálculo e, afinal, quem vai determinar este valor? Sim, essa parte das reduções dos juros e das multas, né, que nós todos como contribuintes estamos esperando, ela é bem significativa, mas é importante salientar a questão do pedágio, a questão dos 5%. Eu preciso pagar 5% do meu débito, né, com a multa integral e os juros também. Então, 5% eu vou pagar de forma parcelada, em até 5 vezes. Então, eu faço adesão ao PERT e eu vou ter que pagar durante 5 meses, né, sempre o final do mês que vence a parcela, correspondente a 5%. Né? Então, divido por 5, esse é o valor da parcela. Depois, eu tenho um saldo de 95%, aí sim, em relação a esta multa, 95% do montante e juros 95% do montante, é que eu vou aplicar as reduções. Então, eu faço a adesão ao PERT, recolho os 5% de forma parcelada e em relação aos 95% eu tenho 3 modalidades. A primeira delas é pagamento em parcela única deste saldo. A minha redução de juros é de 90% e das multas de 70%. Se eu optar por parcelar em 145 vezes, lembrando que eu já parcelei 5, então 145 eu tenho 150 vezes, eu tenho os juros reduzidos em 80% e a multa em 50%. Sempre lembrando só dos 95. E a última modalidade são em 175 vezes, mais as 5 que eu já parcelei, com redução de juros de 50% e de multa de 25%. Sendo que em relação
aos encargos legais e honorários advocatícios de quem tem o seu débito inscrito em dívida ativa, que já está na Procuradoria, em qualquer uma das modalidades a redução é de 100%. Você poderia nos dar um exemplo de como fazer este cálculo? Sim. Então, por exemplo, eu tenho, vamos usar um valor bem simples, um valor de 10 mil reais, certo? Então, eu tenho um valor de 10 mil reais de principal. É importante a gente ter a informação do principal, da multa e dos juros de forma separada. Então, se eu tenho um parcelamento em andamento, vou solicitar um extrato do parcelamento e ali eu vou ter a verificação. Ou então eu uso um Sicalc, que é um outro programa, até o próprio Excel, e eu faço esse cálculo. Então, digamos que eu tenho um valor de principal de 10 mil, multa de 2 mil e juros de 600. Então, eu estou devendo 12.600 reais. Okay. Como regra, para eu pagar os 5%, eu vou calcular 10 mil reais vezes 5, 2 mil vezes 5 e os juros vezes 5. Se eu fizer 2.600 vezes 5, o resultado nesse primeiro momento será o mesmo. Só que quando eu vou para a redução da multa, então eu tenho uma multa de 2 mil. Se nós pensarmos naquela modalidade de 145 parcelas, claro que não dariam 145 em função do valor, mas vamos usar essa modalidade de 145. Eu tenho uma redução de 50% da multa. A minha multa é 2 mil, reduziria R$1.000? Não, só que eu tirei os 5%, eu paguei os 5%. Então, a redução, ela vai se dar sobre o saldo de 1.900, eu vou reduzir 50%, será uma redução de R$950. Então, eu pago de forma integral, de forma cheia, 5% sem qualquer redução. Então, para que eu faça jus a essa redução, eu preciso primeiro pagar esse pedágio. É uma condição, né? Exatamente, é uma condição. Exatamente. E o contribuinte, ele pode trocar a modalidade, ou o que acontece se essas primeiras parcelas não forem adimplidas? A opção por uma das modalidades, ela é irretratável. Né? Uma vez feita a opção, porque no momento da adesão eu vou dizer em quantas parcelas eu quero fazer o pagamento dos 95%. Se eu não fizer o pagamento dessas parcelas, eu vou perder essa adesão que eu fiz, essa opção que eu fiz ao PERT. Os valores pagos, claro que eles vão ser considerados, né? Mas o débito ele volta ao seu valor original, né? Então vai sofrer as atualizações, deduzindo os pagamentos. E aqueles parcelamentos que eu rescindi para optar pelo PERT, eles se tornam sem efeitos, ou seja, esses débitos ficam todos em aberto. E aí eu tenho um grande problema depois lá, no final agora de 2018, normalmente em setembro, que a gente começa a receber os autos de exclusão, ADE de exclusão, e aí eu vou fazer um parcelamento e eu tenho essas pendências. Então é importante a gente ter essa informação de que é um compromisso. Eu vou ter essas reduções, mas primeiramente eu antecipo 5% do meu débito consolidado na data da adesão. Lembrando que a multa ela é no máximo 20%, mas os juros e a Selic é o que atualiza todo mês. Então, as parcelas elas vão ser a partir da consolidação, mas aí depois, mês a mês, elas sofrerão a incidência da Selic e juros de 1%. O programa está condicionado, além dos 5%, ao pagamento regular das parcelas. Exato, e também é importante a gente frisar que não é um parcelamento que vai resolver toda a questão. Eu preciso estar, em relação ao meu débito normal do mês, também efetuando o pagamento, porque senão eu tenho parcelamento, eu parcelo, mas aí as mensalidades, as parcelas normais, os vencimentos normais não estão sendo pagos, e aí eu vou acumulando débitos, vou ser excluído do Simples Nacional, posso manter o PERT, né? Mas eu vou estar fora do regime do Simples Nacional, e isso tem um impacto muito grande em relação à tributação, à carga tributária em si. Então é importante eu fazer o PERT, manter a regularização, a regularidade das parcelas, mas também fazer o pagamento mensal do meu débito apurado mês a mês, porque senão eu vou acabar numa situação sem saída, ou seja, vou ser excluído da mesma forma.
Ele é importante, o PERT, mas ele não é a solução de todas as minhas questões. Ele parcela débitos até novembro de 2017. Então, tem empresas que já não pagaram nenhum mês, nenhuma competência de 2018. Então, para essas empresas, ela pode, no primeiro momento, ter essa solução momentânea, mas é necessário a regularização em relação a todos os débitos, porque com débitos você não pode optar e nem permanecer no Simples. De qualquer forma, a gente verifica que é uma situação PERT é muito vantajoso, tendo em vista a redução de multa e de juros, a gente vê uma situação muito vantajosa. E claro que, lamentavelmente, pode existir alguns contribuintes que venham a fazer o que você disse, de 2018 não está pagando, no entanto, a situação como questão financeira, para trazer uma saúde financeira para a empresa, hoje a gente vê muito vantajoso isso. Com certeza, e também a questão da redução e também o prazo maior, né? Porque aí eu fico com parcelas menores. Verdade. Mas poderá coexistir o PERT e outro parcelamento convencional, por exemplo? Sim, então essas empresas que não estão conseguindo fazer o pagamento, né, das suas competências normais, né? Elas poderão fazer o parcelamento convencional, sempre limitado a um único parcelamento ao ano, né? Então, isso também limita bastante. Mas é possível, sim, coexistir o PERT. O que não pode haver é 2 parcelamentos, o convencional e o PERT de um mesmo período, porque a adesão ao PERT, ela rescinde qualquer outro parcelamento anterior, não é? Então, para frente, a partir de competência dezembro em diante, sim. Aí poderá haver um novo. Muito bem, então nós vamos ter que aguardar a liberação da adesão ao PERT, que deverá ser a partir do dia 4 de junho, como falamos, né? A Lefisc, ela estará acompanhando, disponibilizando aos seus clientes todas as orientações, seja com nossa consultoria ou na forma de material disponível no nosso portal. Inclusive, para aqueles que são nossos assinantes já, vocês podem entrar no Plantão Lefisc, no link Lefisc PERT Simples Nacional Simulador. É possível fazer ali um cálculo do pedágio e o valor das parcelas. Você até poderia nos dizer, né, Maria Helene, como exemplifica ali no Plantão Lefisc isso? Sim, é um simulador onde eu posso fazer a informação dos débitos e calcular o valor da parcela e do pedágio. Então, eu vou fazer a informação do número de parcelas que eu pretendo fazer o pagamento desses 95%. Não preciso me preocupar com este número de parcelas exatamente. Eu quero pagar em 145 parcelas, mas a gente sabe que o valor da parcela, o valor mínimo é de R$300. Então, pode ser que o meu débito não atinja 145. O simulador ele vai dizer não, ele vai dizer são apenas 120 parcelas, são apenas 80, porque sempre vai limitar o valor. Mas eu vou fazer a informação, então, da modalidade que eu quero, né, que eu pretendo fazer adesão, eu vou fazer a informação do meu valor original, o principal original, o valor da multa até o presente momento e os juros. A multa, se nós pensarmos, mas a adesão vai se dar no mês de junho, o que pode mudar em relação ao mês de maio e junho? Apenas a variação da Selic, que hoje está em torno de 0,54%, 0,60%, né? Mas a gente já pode ter uma noção. Então, a partir do valor principal, da multa e dos juros. E ali vocês vão ver no simulador que ele faz primeiro o cálculo do pedágio, daqueles 5%, ele vai dividir em 5 parcelas ou menos, porque também a parcela do pedágio tem esse limitador de R$300. Lembrando que para o MEI o limitador é 50, a gente está comentando mais dos 300, porque o número maior de pessoas beneficiadas que farão adesão ao PERT acaba sendo o Simples Nacional. Mas eu vou fazer essa informação, ele vai calcular e deduzir esse pedágio e a partir daí ele vai aplicar a redução conforme a opção que eu tenha escolhido para pagamento. A modalidade, né, daí ele vai aplicar a redução da multa e dos juros. Certo. Então, como vimos, a Lefisc já está preparada no seu portal para ajudar aos nossos clientes. Nós agradecemos a presença de todos os participantes e os convidamos a participar dos próximos webinários, acompanhar também aos nossos cursos da Lefisc na modalidade EAD e também na modalidade presencial. Para maiores informações, vocês podem acessar ao nosso portal.
Quem não é nosso assinante pode acessar o portal Lefisc no link Assine Já. Obrigada a todos, muito obrigada Marilene. Obrigada obrigada a todos.